Se você conhece um pouco sobre Guanambi, provavelmente já ouviu falar em Dona Dedé. Talvez também já tenha ouvido falar em Joaquim Dias Guimarães, Coronel Zequinha, Raquel e Leocádia, personagens que fazem parte do imaginário popular, da história e das lendas de Guanambi. Essa história é bastante conhecida na região, a lenda do crime ocorrido há mais de 120 anos, que vitimou a jovem Leocádia, supostamente assassinada a mando de uma mulher chamada Raquel. O ciúme teria sido tão doentio que ela contratou 2 empregados que a matassem, trazendo-lhe como prova da morte um dos seios da vítima decepado. Histórias trágicas que trazem consigo dezenas de interpretações e que até hoje mexem com as emoções de toda a região. Joaquim Dias Guimarães foi o doador das terras onde foi fundado o povoado de Guanambi. Mas foi o Coronel Zequinha que construiu o casarão mais primitivo da cidade para sua filha, Dona Dedé, enquanto Joaquim Dias Guimarães está sepultado na rua 7 de setembro, número 151, centro de Guanambi, num pequeno casebre. O caso de Leocádia e outras histórias povoaram por muitos anos o espírito coletivo da cidade e já geraram filmes, livros, documentários e narrativas de todas as formas. Mas o quanto dessas histórias é real? As origens da cidade, chamada carinhosamente de Querida Bela Flor, tem várias narrativas que estão emaranhadas e geraram muitas visões da realidade. Vamos apresentar uma nova versão, uma história de sacrifício, virtude e coragem, que por muito tempo foi pouco revelada. Uma versão baseada em documentos, literatura e na rica oralidade da região. Após pesquisas em diversos documentos datados do período colonial e imperial até os nossos dias, a pesquisadora Doris Fraga nos oferece um viés pouco pesquisado até este momento. Foram utilizados inventários e testamentos, registros eclesiásticos, cartas, mapas cartográficos e registros populares. Assim, trazemos novos atores e contadores, personagens pouco conhecidos, para contar e recontar a história de Guanambi. Há 6 anos, mais ou menos, eu comecei a buscar sobre uma questão familiar e acabei me aprofundando na pesquisa sobre Guanambi. Alguns documentos eu encontrei no Fórum de Guanambi, né? E nos cartórios, fui em busca também dos cartórios, dos arquivos e procurei também sobre as pessoas da história. Eu quis saber a história para me entender minha documentação, né? Eu pesquisei sobre as figuras históricas da cidade, né? Elvésio Martins, Dona Dedé, o Coronel Zequinha, que é o pai de Dona Dedé. Buscando por essas pessoas, eu achei estranho. Não encontrei nenhum registro de nascimento, nenhum registro de óbito, inventários, nada no nome dessas pessoas. Sendo que da minha família, como a Dona Adilina mesmo, que é a minha bisavó, eu encontrei a certidão de nascimento, a certidão de óbito, inventário, tudo muito bem documentado, sabe? Eu busquei o inventário também principalmente do Joaquim Dias Guimarães, do José Dias Guimarães também, que é o pai dele, e aí não encontrei inventário no nome do José Dias, encontrei um inventário no nome de Joaquim Dias Guimarães em Caetité, no Arquivo Público de Caetité, porém o selo do inventário dele é bem diferente do selo dos nossos documentos. A história se passou com Adelina Pereira da Costa, viúva do coronel Teotônio Pereira da Costa, também seu primo de sangue, que morou na casa de Dona Dedé. O seu avô Jerônimo Pereira da Costa era proprietário da fazenda Carnaíba de Dentro. Para fazer o mapa histórico da fazenda Carnaíba de Dentro, utilizou-se técnicas cartográficas
E dentro dessas técnicas cartográficas, temos a cartografia histórica. O que é a cartografia histórica? Você faz o resgate de dados pretéritos do passado, não somente mapas, mas também registros de cartórios, todo esse conjunto de dados. Depois você vem e georreferencia isso tudo no espaço geográfico. Como que georreferencia isso no espaço geográfico atualmente? Por meio de técnicas do geoprocessamento, que é um conjunto de técnicas que envolve tecnologia que está no nosso dia a dia, como, por exemplo, o Google Maps, ele faz parte desse conjunto de técnicas que é o geoprocessamento, somente para dar um exemplo, né? E a partir disso, nós fizemos esse conjunto de dados georreferenciados, organizamos isso tudo no banco de dados geográfico, para posteriormente representá-los em mapas. E a partir disso foi feita uma análise para fazer uma ligação desses pontos geográficos e assim fazer o cenário naquele momento de que seria a Fazenda Carnaíba de dentro. Os dados utilizados, histórico, né, utilizados foram as cartas topográficas do IBGE, que foi de 1970, ali no início da década de 70 do século XX, e também registros de cartórios do século XIX. E a partir disso nós fizemos um mapa ligando todos esses pontos da Fazenda Carnaíba de dentro. A partir dessas técnicas da cartografia histórica e também da tecnologia envolvendo o geoprocessamento, fez-se o mapa da freguesia Nossa Senhora do Rosário do Gentil. E dentro dessa freguesia tem-se a Fazenda Carnaíba de dentro. A partir disso, nós temos esse conjunto também de outras fazendas representadas dentro da Fazenda Carnaíba de dentro, que é o Pé da Serra, Fazenda Barrocas, Barro Vermelho, Uburanas, Fazenda Santa Rosa, Fazenda Água Verde, Fazenda Carnaíba de Fora. Isso tudo é um conjunto de informações que data do século XIX. A partir de 1850, por meio da Lei de Terras, foi realizado o registro da Fazenda Carnaíba de dentro, por meio desses indicadores geográficos, que são as fazendas Pé da Serra, Barrocas, Barro Vermelho, Umburanas, Fazenda Santa Rosa, Fazenda Água Verde e Fazenda Carnaíba de Fora. Esse conjunto de pontos ligados no espaço geográfico, representado no mapa histórico, foi a Fazenda Carnaíba de dentro, naquele período de 1850. Sobre a fundação de Bela Flor, antes de mais nada, é preciso começar com o testamento de seu pai. Juízo de órfãos, escrivão, Aurélio Correia de Moraes, herdeiros legítimos. Policarpo Pereira da Costa, com 26 anos de idade. Jerônimo Pereira da Costa, com 22 anos de idade. Aristides, falecido há 2 anos, antes do inventariado. Dona Prístides, casada com o capitão Birino Gomes de Azevedo. Dona Ludgéria, casada com Leolino Xavier Cotrim. Dona Adelina, com 12 anos de idade. Dona Mariana, com 10 anos de idade. Hermínio Pereira da Costa, já falecido, deixa de legítimo matrimônio os órfãos. João, com 6 anos, e José, com 9 anos de idade. Ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1886. Jesus, Maria, José, em nome da Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, em que eu, Manuel Pereira da Costa, em cuja fé tenho vivido, pretendo viver e morrer, conhecendo a incerteza da hora da morte, faço este testamento, minha última vontade. Declaro que sou natural desta província da Bahia, filho legítimo de Jerônimo Pereira da Costa e Dona Maria de Jesus, já falecida. Esta é a minha última vontade e disposição, para depois de minha morte. Por este testamento, revogo outro qualquer. Gentil, 3 de maio de 1866. Manuel Pereira da Costa. O capitão Manuel Pereira da Costa, seu pai, era capitão do 19º Batalhão da Guarda Nacional da província da Bahia, em Caetité,
considerada nessa época capital do Alto Sertão, cujos limites iam até a cidade de Vitória da Conquista, que era uma freguesia de Caetité. Então, Vila Nova do Príncipe e Santana de Caetité é uma vila emancipada de 1910, né, da Vila de Rio de Contas, e ela abrange um território muito extenso, né, um território equivalente a 52 mil quilômetros quadrados, cujo limite era aqui o Arraial do Gentil, né, Baixio de Guanambi, até a Vila dos Ilhéus. Isso hoje engloba 48 municípios, né, atuais, um território muito grande. E a sua constituição no início do século XIX se dá ainda no final do chamado Antigo Regime Português, né, antes da independência. Então, as correlações de poder eram extremamente específicas, eram muito particulares. Essa vila, ao se constituir, ela se estrutura como vila a partir dos seus distritos, né? E os distritos são, obviamente, articulados a partir de uma estrutura que é política, através dos chamados juízes vitenários, né? Para cada arraial você tinha um juiz vitenário, e também a partir da companhia de ordenanças e milícias, né? Que é uma forma da organização militar. Essas duas estruturas se superpõem, o político e o militar, formando as estruturas de poder dos sertões. O Memorial Casa Dona Dedé, ele é um equipamento, como eu disse, de interesse público, no qual conta a história da cidade de Guanambi. Foi ali que a cidade começou a se desenvolver em torno daquela casa, e nós temos ela como um ponto de referência para instituições escolares, e também é um local de visitação pública. Então ela tem essa referência e importância porque é dali que a gente começa a construir e pensar a cidade de Guanambi, né? Então essa importância que tem é porque, de certa forma, é a nossa identidade. É um local aonde nós daqui temos essa referência, né? É ali que começou a cidade, é ali em volta que começa o desenvolvimento da cidade. Quem foram essas pessoas que construíram aquela casa, né? Quem são essas pessoas que viveram ali? Essas pessoas que estão no anonimato. Então, quando a gente conta a história de Dona Dedé, da casa de Dona Dedé, dessa questão de recepcionar as pessoas, os caixeiros viajantes que por ali passavam, a gente acaba esquecendo um pouquinho também dessas outras pessoas, que também fazem parte da história. Então, quem eram os serviçais? Que família que eram essas pessoas, né? E a gente apaga isso da história. A gente conta sempre as histórias de senhores e senhoras, dos viajantes que passavam. Quem eram esses viajantes? De onde vinham esses viajantes, né? Então a gente precisa entender o memorial muito além do que a casa de Dona Dedé, que abrigavam viajantes, né? A gente precisa entender como é que era esse abrigo, né? Que tipo de... Era só para passar ali, colocar o seu cavalo ali para descansar, o seu animal para descansar, bebia uma água e continuava? Essas pessoas que estavam ali servindo, essas pessoas que estavam ali no anonimato, como é que viviam? Onde viviam? Como viviam? Né? Porque a gente pensa, período colonial, a gente sabe que tem a questão da escravidão. Como é que era Dona Dedé realmente? Dona Dedé era realmente essa senhora que a gente conhece dos livros? Eu penso que a gente precisa, além da história de Dona Dedé, levar a reflexão do que foi a história. Não só recontar a história, mas a gente começar a recontar a história dentro de um contexto real, o contexto real daquela época. Como é que era realmente essa vivência da casa de Dona Dedé. E é isso, é a gente pensar, conhecer a história e refletir, questionar a história. A história a gente não precisa só aceitar da forma que nos contam, mas nós precisamos pesquisar e entender realmente o sentido daquele contexto e do que foi e do que é hoje o Memorial Casa Dona Dedé. A casa tornou-se propriedade de Deolinda Pereira Martins.
popularmente chamada de Dona Dedé. Ela era casada com o Major Elvésio Rufino Martins de Oliveira, prefeito nomeado de Guanambi entre 1933 e 1936. Com uma área construída de 510 metros quadrados, a casa possui 32 janelas, 26 portas e 8 quartos. A imponência e os detalhes arquitetônicos do casarão são impressionantes. Na fachada principal, destaca-se uma porta central, flanqueada por 4 janelas de cada lado, e na fachada lateral há mais 9 janelas. Na parte de trás, a casa conta com uma varanda de grades de madeira e diversas portas, além de um quintal acolhedor. Erguida com o trabalho de mulheres e homens escravizados, o local foi transformado no Memorial de Guanambi, Casa de Dona Dedé, abrigando mais de 3.000 livros e servindo atualmente como biblioteca e centro de documentação da cidade. Os móveis e objetos da época da construção, bem como todos os detalhes, narram histórias sobre a vida dos antigos moradores e evocam memórias da história de Guanambi, contribuindo para a preservação do patrimônio histórico da cidade. Após o falecimento de Dona Dedé em 1967, a maioria dos filhos deixou a cidade e a casa permaneceu em péssimo estado de conservação por muitos anos. Eventualmente, uma reforma realizada pelo poder público municipal transformou o casarão em um memorial, exibindo vários objetos e móveis da época de sua construção. Ver a casa restaurada, onde passou sua infância, emocionou Verbena Martins, a dona do cartório e filha de Dona Dedé. Abre aspas. Eu me sinto muito bem e muito feliz. Pelo menos, a casa estará servindo para a humanidade. Fecha aspas. Disse ela, na época, a um órgão de imprensa. Além dos móveis que recriam o ambiente do início do século XX, a casa também abriga uma biblioteca e guarda muitos documentos que revelam a parte importante da história da cidade. Para enxergarmos melhor o presente, revelado pelo belo memorial, precisamos voltar ao passado e entendermos um pouco a origem ancestral desse magnífico patrimônio. A família Pereira era composta por descendentes de judeus sefardistas que vieram para o Brasil após a diáspora em Portugal, porque se recusaram a converter-se à religião cristã. Os judeus portugueses também chegaram ao Brasil junto com os holandeses em Pernambuco e, consequentemente, em toda a região setentrional do país. Os portugueses não tinham finanças para povoar o Brasil. Para administrá-lo, utilizaram uma prática já testada em Portugal em outros territórios. Dividiram o local em determinadas áreas, onde cada uma delas receberia um capitão donatário, com a missão de povoar, fundar vilas, distribuir terras a quem desejasse cultivá-las, construir engenhos e defender o seu território, podendo, em troca, explorar comercialmente, pagando 1/5 de seus resultados à coroa, o chamado Quinto Real. Com a criação do regime de capitanias hereditárias e a exploração do açúcar no Nordeste brasileiro, as terras recém-descobertas se tornaram um atrativo para diversas famílias cristãs novas, que vieram para o Brasil em busca de prosperar com a exploração açucareira e, em contrapartida, fugir dos olhos repressores do Tribunal da Santa Inquisição. Então, Caetité, como sede dessa antiga Vila Nova do Príncipe, até 1840, ela tem aquela dimensão que eu tratei, ela tem uma extensão muito grande, né? 52 mil quilômetros quadrados, é o dobro do estado do Rio de Janeiro. Na organização política da Vila do Príncipe, nós vamos ter a extinção, né, a partir da vila, de uma casa de câmara e cadeia, que na época do início do século XIX, ainda no antigo regime, a vila e a casa de câmara e cadeia representavam o poder local, uma estrutura de poder, inclusive, que rivalizava com o poder central da coroa. Ele tinha uma autonomia, né, interessante, constituído de um Senado da Câmara, né, composto aí de 3 vereadores, de 2 juízes ordinários, de um procurador, de um escrivão, de um conjunto de outros cargos que auxiliavam na gestão da vila. Essa gestão, ela confluía os poderes, o equivalente executivo, legislativo e judiciário hoje, então eles tinham
uma superposição desses poderes, e nos arraiais você tem a presença dos juízes vintenários, né, com seus escrivães, e também as companhias de milícia, né, vinculada ao corpo de ordenanças da vila. Então, toda essa estrutura política e militar compartimentava os poderes, que também eram expressão dos homens mais ricos, né, das estruturas econômicas, e aí você tem uma estrutura que organizava essa vila a partir do centro da vila, que foi o Arraial de Santana, que deu origem à vila, e dos outros arraiais, como o Arraial do Gentil, né, como o Arraial de Canabrava, dos Cais, Canabrava dos Figueiras, o Arraial da Conquista, o Arraial do Jacaré, o Arraial de Santo Antônio da Barra, o Arraial das Almas, o Arraial de Duas Barras, o Arraial de... enfim. Então, a Guarda Nacional era organizada a partir de um comando, né, do capitão Mor, né, e dentro desse comando do batalhão você tinha as companhias, cada uma delas coordenada por um capitão também, um capitão de milícias. O capitão Mor, que fazia parte do chamado da estrutura central, ele era assessorado por sargento Mor e por um alferes, né, que organizava a estrutura hierárquica, e os capitães de milícias eram assessorados também por tenentes, né, por mestres de campo e por pessoas majores e outras cargos e patentes. Importante notar, como dito, que esses cargos e patentes ele tinham uma função social e, sobretudo, política muito grande, porque, apesar desses cargos não renderem nenhuma remuneração, nenhuma forma imediata, né, de restituição financeira, eles constituíam uma projeção social. Então, é quase muito comum ver esses homens também participando do Senado da Câmara, participando como vereadores e reafirmando a autoridade constituída e legitimada tanto pelas companhias de ordenança e milícias, quanto pela Guarda Nacional. E aí, em cada um desses arraiais, você tinha um batalhão vinculado ao batalhão do Caeté, né? Nós vamos ter isso... Por que eu disse até 1640? Porque em 1640 nós vamos ter a emancipação também de duas vilas próximas, né? A Vila de Monte Alto e a Imperial Vila da Vitória, a Vitória da Conquista. Então, a partir daí, esse território imenso da Vila Nova do Príncipe se divide a partir do Rio Gavião, onde é Anagé hoje. A partir de Anagé, forma-se a Vila da Conquista, de lá para cá, mantém-se a Vila de Caeté, e esse batalhão se reorganiza a partir dessa divisão. Né? E aí constitui aí esse batalhão, cujas companhias são distribuídas pelo território. Né? E durante todo esse Segundo Império, esse batalhão da Guarda Nacional se viu também não só uma força de reserva, um exército de reserva, de caráter privado, mas se viu como elemento para reforçar aquilo que a historiografia chama de mandonismo político, ou seja, de uma estrutura de poder que é baseada, como eu falei, na propriedade, baseada no acesso aos bens sociais, como acesso à educação, que era restrito, o acesso à condição de cidadania, de votação, participação nas eleições, né? E junto a isso, as patentes da Guarda Nacional promoveu um fenômeno que na historiografia brasileira passa a se chamar coronelismo, porque o coronelismo vem dessas patentes da Guarda Nacional, né? De capitães, de majores, de tenentes e de generais, né? Perdão, de coronéis, né? E aí o coronelismo, um fenômeno social que já era uma estrutura arcaica colonial, se reforça a partir desse conceito. A Guarda Nacional é uma instituição que está descentralizada na mão do poder privado, que tem o aval do poder público, né, que dialoga com ele, embora seja instituição privada, mantida pelos senhores, hierarquizada a partir da capacidade de poder que os senhores tinham, né, quantidade de terras, de escravos, a condição política enquanto eleitores, e a Guarda Nacional, então, se reorganiza, sendo agora submetida não mais ao poder da vila em si, mas aos juízes de paz, né, formando uma dimensão jurídica de poder. Nós tínhamos o chamado Batalhão 79, né, que eram compostos de uma tropa de linha, uma tropa de combatentes de infantaria, né, e uma tropa de cavalaria. Ela se distribuía em vários grupamentos, né. E esse batalhão vai ter uma importância muito grande, por exemplo, na Guerra do Paraguai. Tá? Na Guerra do Paraguai, 1865, 1870, com a proclamação da República, portanto, e a extinção do Império, obviamente, essas estruturas se extinguem, né? se findam com a República. Olha, nós tínhamos aqui, na nossa região, Caetité era a capital do sertão.
Então, Caetité, ela foi uma das cidades primeiro ocupada e ela é uma verdadeira sesmaria, como eu disse, ela saía até Porto Seguro. Todo esse processo ali dessas cidades circunvizinhas de Caetité pertencia a Caetité. Ao longo dos 3 séculos de colonização lusitana, a hierarquia dos comandos sofreram algumas reformas no Brasil. Dividiram-se as capitanias em distritos militares, instâncias jurídicas nas quais instalaram terço de ordenanças, cujas patentes superiores ficaram com os capitães donatários e os demais postos de hierarquia ocupados de acordo com a posição social definida pelo patrimônio e pela renda. Como tropa de elite, o prestígio da Guarda Nacional propagou-se rapidamente na conjuntura de civismo do pós-independência. Pertencer a seus quadros era a maior honra que um homem de posse poderia aspirar. O povoamento e a ocupação do Brasil fez-se com o desdobramento das guerras e conquistas do Reino de Portugal, num contexto tenso e conflituoso. Com o objetivo econômico da colonização, Portugal estimula as atividades produtivas coloniais, antes de tudo, para cobrar os tributos e garantir sua colonização. A Casa de Pedra, situada na Serra dos Montes Altos, era uma fábrica de pólvora que fornecia munição para a Guarda Nacional, pertencente ao seu tio paterno Francisco Pereira da Costa, fundador de Palmas de Monte Alto. Quando Leolino Xavier Cotrim resolve ir para São Paulo, fundar uma fazenda em São Paulo em 1876, ele vai para São Paulo e funda a Fazenda Santa Vitória, em São Paulo. Ele deixa a Casa da Pedra para o genro dele, Lauro Fraga. E o Lauro faz uma grande exploração. Também explora muito os diamantes em Rio de Contas. Chega a desviar o rio para tirar diamantes. Hoje tem lá a Cachoeira do Fraga, por causa do Lauro Fraga, que foi o que herdou a Casa da Pedra de Leolino Xavier Cotrim. Desde a Inconfidência Mineira, Palmas de Monte Alto sempre foi conhecida por causa da quantidade de salitre. Sempre foi uma região da segurança nacional. E a Casa da Pedra era o lugar onde, mais tarde, fizeram a fábrica de salitre. Mas Monte Alto era conhecida do Tiradentes, do Padre Domingos, do José Bittencourt, que depois fundou o Jequié. Então, um lugar importantíssimo e que sempre foi preservado e mais conhecido das pessoas que eram iluministas, que tinham cultura. Olha, a Casa de Pedra é como fosse um processo histórico que fica situado em Palmas de Monte Alto, já na divisa com Sebastião Laranjeira, do Parque Estadual da Serra dos Montes Altos. Essa Casa de Pedra, ela tem uma importância histórica e, segundo alguns arqueólogos que estudaram a área, inclusive Joaquim Perfeito, ela é de 700 anos. Mas ela tem também uma discussão sobre a própria presença dela lá. Qual é a serventia que tinha aquela casa? Ela fica muito próximo de um córrego, lá na serra, que é um lugar que tem muita água. É praticamente um reservatório de água naturais, água cristalina. E você vincula ela muito também ao período colonial, segundo os dados levantados. Porque você tinha em Monte Alto, ou ela era um local de você abrigar os escravos, ou seja, um lugar que você controlava o escravo para não fugir, mas também se vincula à ideia da própria presença do salitre, que era a pólvora, em Monte Alto, porque está dentro da serra e ela era um local de circulação da antiga estrada ali era um roteiro antigo para as Minas Gerais. E aí você identifica que ali pode também ter essa característica de ser antes do descobrimento do Brasil, mas também ela está muito vinculada ao período colonial. Mas ela é muito representativa, porque ela tem quatro cômodos, e nesses cômodos você percebe no local que tem uma certa presença de característica da pré-história, que é a presença mais do índio ou de povos habitados naquele período, mas também ela é sempre falada como um local do período colonial.
Com a produção açucareira perdendo sua importância relativa no contexto socioeconômico brasileiro, Dom Pedro II foi coroado por meio de um golpe parlamentar, conhecido como Golpe da Maioridade. Ele tinha apenas 15 anos e, durante o segundo reinado, um dos mais importantes marcos desse processo foi o momento em que o poder imperial estabeleceu a chamada Lei de Terras, em 1850. Entretanto, naquela época, além de serem obrigados a registrar as próprias terras, já adquiridas com tantos trabalhos e conflitos, também foram obrigados a demarcá-las em um tempo de 6 meses. Assim fizeram. Os grandes proprietários de terra, eles não tinham ainda o mecanismo de ter o arame como um fator de divisão das suas propriedades. Então, a cerca de pedra ela representava, naquele período, um limite entre uma fazenda e outra. Então, elas eram feitas e também servia como forma de aprisionamento do gado. O gado, nesse processo histórico, é um fator importantíssimo para a economia. E você tinha os grandes proprietários e o gado era uma coisa importante. Então, a cerca ela representava o limite geográfico entre as propriedades do período colonial, certo? E também a propriedade e a forma de você ter o gado mais seguro do ponto de vista do manuseio do gado, né? Então, a cerca de pedras ela tem uma característica deste período do século XVIII e XIX. O Batalhão de Caetité fez-se presente em diversos conflitos do país no século XIX, entre eles o Mata Maroto e a Guerra do Paraguai. Os conflitos entre separatistas e conservadores, no contexto da emancipação brasileira, não ficaram restritos aos espaços políticos nem às batalhas militares. Eles também se refletiam na esfera social, com perseguições e linchamentos. Um exemplo claro disso foi quando registrou Helena Lima que 2 portugueses foram assassinados na cidade de Caetité, em frente à igreja, onde o padre Queiroz Osório celebrava. Perseguido, foi procurar refúgio na igreja, mas de lá, arrancado e sangrado. Consta que, por conta de quem lhe narrou o fato, o cronista João Gomes, que ao sair da igreja o padre tocou com o pé o rosto do cadáver, dizendo: "Me cheira mal o sangue do maroto". Lembremos que maroto era uma expressão pejorativa com que os movimentos nativistas chamavam os lusitanos. Mesmo assim, o contexto sociopolítico e religioso se recrudescia tumultuoso. Os judeus estavam sendo perseguidos, a Inquisição continuava camuflada no país e muitos parentes de Adelina foram mortos. O movimento Mata-Marotos, Mata-Maçom, Mata-Marotos, era um movimento, marotos chamavam os portugueses, era um movimento de grande perseguição, porque o Brasil estava querendo ser independente, então achava que os portugueses todos eram a favor de Portugal, e não eram. E os portugueses cultos sabiam desde Marquês de Pombal que Portugal não ia conseguir dominar um país desse tamanho. Então, os portugueses que tinham cultura eram a favor da independência, mas as pessoas mais atrasadas não sabiam. E o movimento Mata-Marotos também não foi um movimento feito pelas pessoas mais humildes da Bahia, não. Foi feita por aqueles, portugueses que não tinham cultura e que saqueavam, invadiam as fazendas ricas, saqueavam e roubavam e matavam. Mas não foi um movimento de povo, foi um movimento de iguais quase, de lusos contra lusos, só que lusos de diferente cultura. O historiador paulistano Paulo Valadares, autor do dicionário Sefarade de sobrenomes, do qual destaca 14.000 sobrenomes oriundos de judeus da Península Ibérica, aponta para mais uma complicação, o da mestiçagem brasileira. A grande maioria dos cristãos novos se misturou depois de 1 ou 2 gerações com outras culturas e raças em território brasileiro. Poucos conseguiram manter as tradições judaicas por muito tempo. Algumas famílias tentaram se isolando em algumas áreas do país, principalmente no sertão nordestino, e praticando a endogamia, casamentos dentro da mesma família.
Para a guerra que o Império do Brasil e seus aliados moveram contra a República do Paraguai entre 1865 e 1870, além de mobilizar a Guarda Nacional, somente a província da Bahia contribuiu com 15.197 homens, dos quais 5.312 pertenciam à Guarda Nacional. Com a importante participação da Guarda Nacional na Guerra do Paraguai, o exército imperial, vendo-se ameaçado, diminuiu o grau de autonomia, rebaixando-a à sua jurisdição. O poder local de base fundiária, que também lhe serviu, perde a hegemonia do poder central logo após o governo geral da colônia adotar uma política de coexistência pacífica, explicitada na omissão do poder público sobre questões políticas locais, recebendo em contrapartida reconhecimento do poder de articulação dos grupos políticos em ascensão. As famílias Gonçalves Fraga e Pereira Costa, eles perdem a hegemonia logo após a extinção da Guarda Nacional. O capitão Manuel Pereira da Costa foi fundador de Umburanas, atual Guirapá, também de Duas Barras, atual Urandi, em sua propriedade de nome Gentil, próximo ao Rio Grande. Ele criou o Arraial do Gentil, o local que se chamava Sobrado, era uma loja de materiais de construção de sua propriedade. A igreja de lá se chamava Nossa Senhora da Conceição. O altar foi importado de Portugal. Pois bem, o capitão Manuel foi sepultado no fundo da igreja São Benedito, em Caetité. A fazenda Carnaíba de Dentro foi subdividida entre os herdeiros. Coube à família de Adelina por partilha no inventário e por compra as fazendas Gentil, Laranjo, Garcia, Caiçara, Volta, Grama, Mocó, Capão e Vargem Comprida. A fazenda Vargem Comprida deu origem ao povoado Bela Flor. Em frente ao marco inicial foi onde tudo começou. A prática de colocar cruzes em frente às casas nas vilas coloniais tinha um significado profundo. A cruz, ela representava o cristianismo. Além de sua função religiosa, essa prática também evitava conflitos entre os colonos e a Igreja Católica. E ao ostentar a cruz, os moradores das vilas, eles reafirmavam sua lealdade à fé católica, o que era uma forma de manter a ordem social, a harmonia dentro das comunidades coloniais também. E você tem como centro histórico em Guanabi exatamente a Casa Dona Dedé, que vai até lá em cima no Bradesco. Você vê que ali tem um marco hoje histórico em Guanabi, ali um marco. Ali é um marco também. Eu acho que os dois grandes marcos de Guanabi se dá exatamente naquele roteiro aí, da feira, a Casa Dona Dedé e a rua Manuel Vitorino, Coronel Zequinha, passando pela a própria Praça Coronel Cajaíba, que é o mercado, né, a feira, e você vai até o Bradesco, porque ela era referência de Guanabi, histórica. Ali é o centro de Guanabi. Então nós temos esses dois marcos, tanto é que você tem atividades hoje, tanto na Casa de Dona Dedé, naquele marco que está ali firmado, como você tem também no período da feira, que são as duas coisas importantíssimas do processo de povoamento de Guanabi. Não, justamente o comércio que começou foi lá de onde a Casa da Fazenda. Na Casa da Fazenda, ali tinha do lado tinha uma lagoa, um poço, e vinha os pessoal daí de Monte Alto, eles vinham de tropa, e eles trocavam fumo por rapadura, arroz, por alimentação, por açúcar, café, e era assim. A Praça do Feijão é por causa dos pessoal que vinha da roça. Aí inauguraram a Praça do Feijão, que é a Praça do Gurutuba. Aí o povo chegava lá, vendia feijão, botava feijão, melancia, porco e tal. Aí ficou Praça do Feijão. Por volta de 1845, seu pai construiu essa Casa de Dona Dedé, e ajudou a construir o templo Nossa Senhora do Rosário do Gentil. Indico as pessoas, elas vêm, muita gente de fora tem vindo aqui. Aí eu falo, vocês já foram na Casa da Dona Dedé? Nós temos uma casa lá que a construção é a única, assim.
e a mais antiga. E a casa é muito bonita. Tinha aquela pintura muito bonita, hoje já é renovada, né? Aquela casa, a senhora acha que foi a primeira casa de Guanambi? A senhora acredita que foi uma das primeiras? Porque ela foi feita aí no século XIX. Naquele estilo, eu acho que sim, né? Deve ter sido. Foi século XIX. 1847. É. Então, eu acho que a casa da Dona Dedé agora eu acho uma casa muito importante, muito bonita e preservada, né? Depois que a prefeitura assumiu também, fez toda aquela reforma. E eu acho que é uma visita, um ponto turístico que a gente tem para levar numa visita. A casa da Dona Dedé, ela foi feita no alto. E ela tem uns bueiros, tanto na frente ali, deve ter ainda, uns bueiros ali, naquele que a gente falava bueiro e tal, que entrava quando a lagoa enchia, que a água vinha, entrava e saía lá embaixo no quintal, ali como se fosse um porão ali. Teve outras construções, mas não era igual a casa da Dona Dedé, porque o ponto também que ela ficou teve muita influência. Ela ficou num ponto estratégico assim da cidade, tá entendendo? Era saída, era entrada e era saída, e continua ali, tá entendendo? E dali que veio o crescimento de Guanambi. Ali subiu e veio para aqui. Devota de Santo Antônio, as pessoas a chamavam de Bela, onde viveram como cristãos novos. Dias de muitas alegrias viveram aqui. Na igreja, Bela e sua filha Flor eram assíduas. Organizavam novenas, missas e os festejos de Santo Antônio. Eram dias de festas com muita música e comilança, junto aos agregados da fazenda. A temporada de festejos só começava quando Flor, sua primeira filha, beijasse os pés da imagem de Santo Antônio. Tem o nome de Flor. Bela era a mãe. É uma foto que meu pai guardava junto das coisas dele. Os livros de seminário, que ele tinha tudo guardado no estante, tinha esse trem dele tudo guardado, que era ele que mexia e arrumava e tal. Depois ele deixou um baú. Esse baú foi da bisavó dele. Ele deixou dentro desse baú uns documentos, as coisas dele, pessoal, muita coisa, poesia e tal. E deixou um envelope com a foto pequena aqui, ó. E escreveu Flor. Então, nós atribuímos que foi a Flor que existiu, né? Ou alguma coisa que imitava, porque diz que a Flor era muito bonita, a moça, né? Que era muito bonita. Maria Magalhães Pereira, filha mais velha de Adelina, é uma figura histórica significativa, relacionada ao nome do povoado, Bela Flor. Ela casou-se 2 vezes e, após ficar viúva em ambas as ocasiões, voltou a morar com a mãe. No seu inventário, encontrado no Fórum de Guanambi, é mencionado um casarão com uma porta e 6 janelas, avaliado em 3 contos de réis. Mas é porque primeiro colocaram Bela Flor, a mãe e a filha. Essa mulher que ela chegou aqui com a filha. Conta que ela chegou, falando que era até viúva, vestia de preto, botava o chale e tal. Isso era as histórias que contavam, né? Então, essa Bela, ela agora rezava muito, era para Santo Antônio. E ela tinha devoção por Santo Antônio e trouxe a imagem de Santo Antônio. Mas já é tanta gente que já trouxe a imagem. Trouxe a imagem de Santo Antônio, rezava. Foi Dona Menina, uma velhinha que tinha aqui, não esqueci agora o nome dela. Ela rezava, fazia a festa de Santo Antônio. Aí convidava o povo e tal, saía, disse que ela morava, morou ali onde é a casa paroquial, ali disse que tinha igreja, fizeram um ranchozinho, uma coisinha lá, e ela ficou morando lá.
com a filha. De lá, diz que elas saíam e vinham para a igreja rezando, e essa flor muito bonita, trazendo Santo Antônio. Primeiro ela fazia a novena na casa dela, fazia na igreja também, e convidava o povo para a novena. E na hora das festas, antes de igreja construída, que eram, depois disso que fizeram um quarto, né? Deve ter sido assim, para fazer a novena. Chegava o pessoal, convidava a vizinhança toda, vinha, porque diz que tinha muita, depois da novena, tinha muita festa. Dançavam muito, bebia, e aí é onde falam que tinha muitas mulheres. Devia ter, toda a história tem muito. Do povoado, né? Do povoado, e quem é que sabe, e até dali que já morava aqui também, não é? Já devia estar por ali, e iam para a festa. Então, como eles queriam que a festa começasse logo, e só começava essa parte profana depois da religiosa, eles não deixavam, não deixavam começar a outra. Os homens, na hora que ia terminando a novena, eles gritavam logo, beija-flor, beija-flor, para ela beijar os pés da imagem de Santo Antônio, porque naquela época, não sei, mas eu acho que a mãe Susa, então eu lembro muito disso, tinha lugares que tinha esse negócio, beijar os pés do santo. Tradição. E principalmente esses lugares que tinha, que era o padroeiro era Santo Antônio, tinha isso. O coronel Teotônio recebia diversos agregados nas segundas-feiras, onde comercializavam suas produções agrícolas cultivadas na região. Pela Estrada Real, no encontro de tropeiros, recebiam as encomendas feitas aos mascates e transitavam ali a produção de algodão e os gados que eram comercializados para o estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E ali, quando os tropeiros passavam, eles iam daqui para a beira do rio, eles passavam por aqui para ir para Parateca, para seguir Monte Alto e de lá saírem para Parateca, porque eles levavam algumas coisas que não tinham lá e faziam as trocas para cá, né? Então, eles passavam por aí. Então, a história que eu sei, que também é história oral, que os tropeiros paravam aí, debaixo das árvores, para poder descansar e também abastecer também os animais, às vezes pernoitavam, não é? E por ali, perto da lagoa, dessa lagoa, que com certeza não era a lagoa do tamanho que pelo menos que eu conheci. Devia ser uma lagoa normal, uma coisa assim, um recuado de água, não sei, eu não sei se era. Também ali era o Rio Belém que vinha, né? Que abastecia. E que abastecia, então assim que chegasse, que chovia. E descia para o rio. E descia para o rio. O Rio Carnaíba. Carnaíba. E quando o Império chegou, ele precisava controlar, porque você tinha um processo de muita gente fazendo assaltos às riquezas. E eles precisavam construir a chamada Estrada Real, que era uma forma de você ter um controle da colônia portuguesa no processo de circulação não só de mercadorias. Então, na prática, as nossas estradas antigas, todas elas estão relacionadas não só com a descoberta dessas riquezas que nós estamos falando, mas também de servir de um local de escoamento, porque nós tínhamos produção de algodão já tínhamos o sal, que era importantíssimo para a preservação da carne, e nós abastecíamos as minas através do gado, por isso que chamava Rio dos Currais. Inclusive o Rio das Anjas é o primeiro rio a ser localizado depois que passa a ser o São Francisco, porque era ali uma vertente, né? Tanto o Carnaíba de dentro como o Carnaíba de fora, e o Rio das Anjas. Então, esse processo histórico é que você começa a construir essas estradas. Por exemplo, ali em Monte Alto tem um resquício da Estrada Real. Eu soube que tem também em Pajeú dos Ventos. A própria cidade de Monte Alto foi muito visitada por expedições. Esse roteiro todo de Carinhanha, Malhada, Lapa, por aqui, por Beija-Flor no período de Caetité, até chegar Rio de Contas, Chapada Diamantina e lá em Cachoeira, é um processo que você tem realmente vinculado não só aos tropeiros, mas ao processo também de desenvolvimento e de economia.
circulação de grandes. Então a coroa portuguesa tinha que ter um controle. E eles fizeram, inclusive, forma de controlar a chamada Estrada Real, que era uma estrada oficial. É óbvio que até hoje você ainda tem as estradas não oficiais, que são as estradas quando você escapole do processo de fiscalização. Naquela época existia o mesmo processo. Quem queria contrabandear as riquezas, o ouro, ou o tipo de mercadoria sem passar pelo controle da alfândega e dos portugueses, você tinha de ir pelas estradas clandestinas. À noite, amigos e familiares se reuniam na casa de Adelina, onde seu esposo, Teotônio Pereira da Costa, jogava baralho com outros, incluindo o Major Otton Teixeira Azevedo. Entre conversas e outras, foi feito um pacto em uma dessas noites entre Teotônio e o Major Otton Teixeira, de serem enterrados junto no altar do Cruzeiro para serem amigos eternamente. No altar do Cruzeiro, eles tinham o costume de falar com Deus. A região do Baixio foi insistentemente disputada por muitos adversários políticos, tanto na região de Caetité quanto na região de Monte Alto, desde a chegada de Domingos Gomes de Azevedo na Vila Nova do Caetité. O capitão Domingos Gomes de Azevedo chegou em Caetité vindo do Cerro, com cerca de 40 famílias. Viajaram por muitos meses, fugindo da polícia de Dona Maria I e da Fazenda Real, porque eles receberam no Cerro a carta de Dona Hipólita que dizia: vão embora, porque se vocês se salvarem, vocês vão conseguir salvar a ideia da independência, a ideia da Inconfidência Mineira continuará com vocês. E o capitão Gomes de Azevedo então sai do Cerro à procura de refúgio e vai em direção de Monte Alto, que eles sabiam que era conhecida por causa das nitreiras. E também porque era um lugar longe, ele pega os atalhos dos índios, ele vai pelos atalhos dos índios e acaba chegando em Caetité. Quando ele chega em Caetité, ele se acomoda, o filho mais velho dele fica sendo o primeiro intendente de Caetité. Ele tinha uma família muito grande, uma família preparada, padres, todos haviam estudado no Caraça, em Mariana. Então eles fundam a vila de Caetité, que até então era um arraial. Não vamos nos esquecer que eles eram iluministas, ou seja, os iluministas eram as pessoas mais cultas da época. Esses novos grupos políticos foram expulsos de Minas Gerais pela Inconfidência Mineira, primeiro movimento anticolonial do Brasil. Os inconfidentes queriam, além de romper os vínculos com a metrópole portuguesa, estabelecer uma república no Brasil e criar a primeira universidade do país. Apesar de ser um movimento inspirado nos ideais iluministas, era composto por membros da elite mineira. E temas como a abolição da escravatura, por exemplo, não faziam parte da pauta dos insurrectos. Teve, em 1926, a passagem da Coluna Prestes. A Coluna Prestes era composta por tenentes que queriam mudar a República do Brasil. Já foi o núcleo, isso aí foi um núcleo que iniciou essa mudança, rodando o Brasil todo, e que originou a Revolução de 30, porque ele com esse movimento despertou ao Brasil todo que tinha que mudar esses métodos da velha República antigo e que apoiava os coronéis do interior. E na Bahia, aqui na região, quem apoiava a velha República era o doutor Deocleciano Pires Teixeira. E seu filho, doutor Mário, não concordou e começou a trocar correspondências com esse movimento que iniciou no Rio Grande do Sul, Minas, e adentrou aqui na Bahia. Carinhã era João Duque, o líder, e aqui em Guanambi, região, doutor Mário. Eles fazem uma invasão. Getúlio Vargas inicia o movimento indo para o Rio de Janeiro, que era a capital da República, e aqui na Bahia há esse movimento, porque o governador da época, Vital, fazia parte da chapa eleita
Júlio Prestes. Ele era governador da Bahia e disputou a eleição em 1930 com Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz. E Getúlio foi derrotado nessa eleição e alegava que houve fraude. Então, houve esse movimento da Revolução que depois o governo de Washington Luiz, antes da posse de Júlio Prestes, eles chegaram no Cadete e aqui em Guanambi, Doutor Mário e João Duque avançaram pelas cidades aqui regionais que tinham um plano de chegar até Salvador, onde o governador era vice da chapa que ia tomar posse. E em Caetité, Doutor Mário, com amigos aqui de Guanambi, invade Caetité para depor lá o prefeito da época, que era comandado pelo pai dele, Doutor Mário, Doutor Mário invade Caetité tomou posse de Caetité contra o pai dele e contra Anísio Teixeira. Os irmãos deles todos apoiavam a Velha República. Então havia uma briga entre a própria família, né? A própria família, né? foi. Irmão contra outro irmão e pai ao mesmo tempo, né? E aí Getúlio, 2 dias depois que eles invadem Caetité, Getúlio também conseguiu êxito lá invadindo o Cadete, tomando posse como o novo presidente do governo provisório. Encerra esse episódio aí da Revolução de 30. Detalhe direitinho, é verdade. Aí vamos continuar. Doutor Mário, na política de Guanambi, qual o impacto que houve com a Revolução de 30? Doutor Mário liderou aqui na região e ficou impaciente com a mudança dos governos em Salvador. Houve seria interventores que o governador da época nomeou um, nomeou outro, e ele esperava receber a posição política do governo Getúlio Vargas, que ele fez parte da Revolução. Como demorou, ele era agoniado, muito inquieto, ele foi para o Rio de Janeiro e passou a liderança aqui para Doutor Fernando. Ele não esperou. Aí, depois das mudanças que houve, assume o governo da Bahia Juraci Magalhães, que era tenente lá do Ceará e participou do movimento de Getúlio Vargas, da Revolução de Getúlio Vargas. Então, Doutor Fernando cria-se grande amizade com Juraci Magalhães e volta a perseguição dos morcegos sofrida por Doutor Fernando, agora reforçado com o governador da Bahia. Houve um fato que em 1936 foi o jornalista e professor Camerino Batista Neves fez um pronunciamento em Salvador, lá que foi muito divulgado, e na volta dele para Guanambi ele sofreu um atentado. Aqui próximo à rua da igreja, ali seria o que para o pessoal situar, próximo à casa de João Bonfim, ali que vai para o Biolac. Em 26 que teve os revoltosos. Revoltosos aquele ano, choveu que virou. Quando foi uma certa época, e mais tarde, quebrou a enchente lá de Seraíma e veio, passou não atingiu Guanambi, não atingiu o ato lá, pegou ali, descambou, foi parar lá, morreu um vaqueiro, um leiteiro do seu Pedro Moraes, Zezinho. Ele e a mulher moravam lá dentro da vazante lá. A Chia chegou, ele banhou, ele correu. Sabe que sumiu. Esse ninguém deu notícia mais nunca. Nunca mais deu notícia dele. A cidade ficou deserta com o anúncio da chegada dos revoltosos. Todos fugiram para os sítios e matas bem distantes dos povoados. Os revoltosos roubavam, matavam e abusavam da população.
você tem dois fenômenos de revolta. O primeiro é Lampião, porque Lampião fez um roteiro. Quando você vai pegar a coluna Prestes, que chamava Os Revoltosos, eles coincidem o mesmo roteiro. Significa que a coluna Prestes estudou o roteiro de Lampião. Você, quando pega o mapa, se parece demais. Os Revoltosos, na prática, foi no processo de tentar romper com o coronelismo, com aquela política antiga. Prestes se juntou com os tenentes, que era um pessoal vinculado à Marinha, principalmente à Marinha, e eles fizeram uma revolta, e nessa revolta eles saem circulando o Brasil, inicialmente, e eles chegam até nós, próximo aqui da gente, no mesmo roteiro que Lampião chegou. Você vê que ele chegou próximo, parece que Urandi, eles chegaram até perto de Urandi, Licínio, naquela região. E como já tinha uma informação através do correio que eles iam chegar até Caetité e Guanambi, nesse roteiro nosso aqui em Monte Alto, isso realmente provocou um problema na região. Por exemplo, minha família sai de Urandi para ir para Mutança, fugindo dos revoltosos. Como eles fugiram também, eles tinham muito receio, eles vinculavam também os revoltosos a Lampião, né? Então, no processo de Lampião, você vê denúncias assim falando, até hoje você lê, falando que ele tinha realmente esse aspecto do estrupo, de invadir fazendas, de combater. Agora, a coluna Prestes tinha uma característica diferente. Normalmente, eles não tinham esse processo de invadir famílias. Era muito mais uma concepção de você, para continuar, você tinha de chegar numa fazenda ou negociar ou até desapropriar gado, ou para manter a alimentação, o cavalo, porque você naquela época circulava muito, era com os animais, né? Ainda continuava, mesmo sendo um processo desenvolvido já, mas você ainda não tinha ainda um nível de transporte. Então você tem realmente. Então não tem assim denúncias, é claro. É claro que como você teve aquele movimento de Lampião, então os revoltosos, para quem estava no sertão e não conhecia a característica do movimento, identificava que ali também era um processo que você ia sofrer como tinha aquele medo no período Lampião, né? Então naquele período você percebe que houve Lampião, depois houve a coluna Prestes, que chamava os revoltosos, que como eu estudei, parece que tem na prática o Prestes usou um pouco o roteiro de Lampião, certo? Para circular, certo? E aí nesse processo havia muito medo realmente, receio. Tinha uma fuga realmente em massa. Você vê, minha avó mesmo falava para a gente que a mudança delas é porque elas eram muito mulheres, era uma família com muitas mulheres, e eles tinham receio dos revoltosos. Porque era o que se propagava mesmo, né? Então, nesse processo histórico, você fugia. Quando você tinha um nível de enfrentamento, era igual quando acontecia a briga entre os coronéis no processo de luta armada. Eu vi cenas aqui, eu estava lendo sobre Guanambi, tinha momentos históricos que a própria cidade se esvaziava quando se dava a briga política. Seu irmão Catinho, Policarpo Pereira da Costa, se chamava assim, em homenagem ao seu avô Policarpo Ribeiro, pai de sua mãe Emiliana Ribeiro Costa. Pois bem, foi encontrado morto por Domingos Gomes de Azevedo II, na Ladeira. Usar de mentiras e notícias falsas com interesses políticos já era comum desde aquela época. Era um disse-me-disse, eram caluniados, difamados por eles. Além disso, a seca castigava os animais e as plantações. Essas situações fizeram com que parcela significativa da família de Adelina abandonasse o Alto Sertão Baiano e se dirigisse definitivamente para o Oeste Paulista. Lá, eles fundaram cidades e foram grandes latifundiários pioneiros na produção de café. O coronel amava essa terra, não deixava esse lugar por nada. Na virada dos regimes políticos, os partidos monárquicos apresentavam divergências que se estenderam pelos anos republicanos. Existiam dois lados políticos, os caititus e os morcegos. E aproxima a 1930, Dr. Mário passa a liderar um movimento, fazer parte do movimento a favor de Getúlio, que levou o golpe de Estado que depois o então presidente, Washington Luiz, da República, que a gente chama República Velha. Esse movimento surgido em Minas e em Carinhanha por João Duque. Antônio Carlos era líder político de Minas e Dr. Mário ingressou nesse movimento
primeiro reservado secreto, tem uns encontros secretos, porque o governador da Bahia, Vital, era vice-presidente eleito na chapa de Júlio Prestes, apoiado por Rocha Luiz. Então aqui na Bahia tinha um movimento forte a favor da Vera República. Tinha que fazer um movimento para destituir também o governador da Bahia, que Dr. Mário fez parte comandando essa região. E que, coincidentemente, o pai dele, Dr. Diocleciano, apoiava a Vera República. O coronel, muito resistente, foi coagido a aceitar que o povoado de Bela Flor, em 14 de agosto de 1919, fosse elevado à categoria de cidade, com o nome de Guanambi, que significa em tupi-guarani, beija-flor. Algumas das propriedades das famílias tradicionais tornaram-se espaço municipal. Prefeitura, telégrafo, diversas casas foram construídas entre os casarões. O coronel tinha uma relação política fragmentada naquela época. Seus aliados visavam cada um o seu próprio favorecimento. Com a morte de seu marido em 1928, foi ficando cada vez mais complicada a sua permanência na casa. Seu marido foi sepultado no alto do Cruzeiro. 2 anos depois, sua sobrinha e esposa de seu filho caçula, Clarindo, também veio a falecer. Com a morte dela, ele e seus 4 filhos ficaram com Adelina. Alguns anos mais tarde, sua companheira Flor veio a falecer. Flor morreu em 1930, sem descendência, 2 anos após o coronel, deixando seus bens para Adelina, sua mãe. O jornalista Camerino Batista Neves foi o procurador de Adelina no inventário de seu finado marido, o coronel Teotônio. Adelina foi expulsa da sua própria casa. Foi para a fazenda Capão, abriu mão e não reivindicou seus direitos, pois não havia lei no Alto Sertão e nem a quem as defendesse. Em 1935, o jornalista Camerino foi vítima de mandatários, sem escrúpulos, de homens influentes no poder da política suja sem coração, que usavam da força física e imoral de jagunços. Camerino na política era oposição, homem íntegro e não compactuava com as injustiças e desmandos. Por ser um homem inteligente, culto, destemido, constituía uma ameaça para os políticos poderosos, mandatários da região. Política essa voltada somente para a perseguição aos adversários. Camerino foi, portanto, a presa preferida numa noite escura. Quando ele passava nas proximidades da sua casa, foi traiçoeira e barbaramente espancado com sacos de areia por 2 jagunços encomendados. Você vê o latifúndio hoje no Vale do Iuiú, é uma característica do período feudal, que é grandes proprietários de terra na mão de poucas pessoas. Então, essa característica disso aí formou-se os coronéis e eles são verdadeira força. Então, logicamente, que existia a disputa também política. Então, às vezes, no processo histórico, você tinha as famílias que jogavam papel, porque os portugueses eram donos de Sesmaria. Veio primeiro a capitania, depois a Sesmaria, que era grande proprietária de terra que se distribuía para um coronel ou para uma família que se deslocava para aqui. E, às vezes, nesse processo, eles omitiam o nome de famílias. Quando se tinha divergência, quem tinha o poder maior naquela época sobrepunha sobre o poder de disputa. Quando um coronel perdia para o outro, tanto no processo de formação política como no processo econômico, você tinha uma certa luta, era uma luta violenta, né? A ocupação da gente foi uma luta violenta. Então, não tenho dúvida que, em momentos históricos, famílias aparecem e outras não, ou até as próprias famílias se dividiam entre elas, na disputa não só por terra, mas na disputa por poder, na disputa por riqueza, ou até por herança, que a herança também é um processo histórico vinculado à própria formação da colônia portuguesa. Eles transportavam um pouco para a experiência nossa. É óbvio que, por ser um local de ocupação e de violência, você sempre teve isso. Você vê até hoje ainda famílias que têm hoje inventários que estão em disputa
Passa 30, 40, 50 anos, até nos dias de hoje a gente vê essa disputa. Então, naquela época era muito mais aguçado. Então, esse estudo das famílias é importante, porque você também passa a ver quem é que tinha um domínio naquele período. E, logicamente, famílias eram excluídas, até da própria história. Né? Por isso, quando a gente estuda a história, a gente tem de ir pelos documentos. Quando você vai pesquisando, por exemplo, hoje o arquivo de Caetité tem muita coisa do período colonial e desse período que nós estamos tratando aqui hoje. Porque, historicamente, essas cidades aqui não preservou os seus arquivos. E aí ficou um pouco... Naquela época tinha muita vinculação, o poder tinha muita vinculação. Você tinha, na prática, a intendência, a Câmara, a polícia, o poder de polícia e o juiz. Tudo circulava dentro de uma estrutura só. Então, eles, logicamente, muita coisa se tem para ser desvendado nesse processo histórico. Mas nós perdemos, por exemplo, no período da ditadura militar, nós perdemos quase todo o arquivo. Porque antigamente você não tinha... Saiu um prefeito, ele não tinha aquela preocupação de preservar. Ou eles levavam ou queimavam. Por exemplo, a informação que eu tive que na Câmara de Guanambi, quando mudou daquela segunda sede, porque nós tivemos a primeira sede em 1920, que era perto do BNB. E tinha um outro, depois passou a ter um outro acervo, que era o acervo daquela prefeitura em 59 no centro, ali perto do Bradesco. Quando derrubou aquele prédio e quando fez a mudança para o centro administrativo novo, que já era aqui na Praça do Feijão, aí eu soube que queimou muita coisa. Eu me lembro que até o próprio deputado Arthur Maia, que era presidente da Câmara, ficou chateado porque queimaram o arquivo. Ele chegou até a questionar juridicamente por que da queima do arquivo de Guanambi. Eu, quando fui vereador, propus fazer o arquivo de Guanambi, porque eu sei que tem uns livros que eu li, eu tive um acesso no período que o Dr. Vá montou aquela biblioteca ali na Humberto de Campos, e lá eu tive a oportunidade de ler muita coisa. Quando você lê tanto o arquivo da Câmara como o arquivo da Prefeitura, você começa a fazer análise econômica, política e social. O prefeito nomeado foi Elvésio Rufino Martins. Ele e sua esposa, Deolina Pereira Martins, se apropriaram da sua casa. Por muitos anos, descendentes de Adelina viveram ameaçados e as crianças cresceram sem o conhecimento dessa história. Mas, pelo menos, elas tiveram o direito de viver. Tempos se passaram e a casa continua linda, na querida Beija-Flor. Adelina faleceu no ano de 1938. Em 1939, o jornalista Camerino Batista Neves, do jornal A Tarde, faleceu em Campos do Jordão. Ele buscava tratamento para seu estado de saúde após ter sido gravemente espancado, o que afetou severamente seus pulmões. O falecimento aconteceu no dia 7 de junho. Na década de 2000 do século XXI, a região de Guanambi continuou a se destacar, atraindo investimentos e contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Guanambi, localizada no sudoeste da Bahia, passou por significativas transformações nas últimas décadas. A sua economia, que originalmente era baseada na pecuária e na agricultura, tem visto um crescimento impulsionado por diversos setores. Nos dias atuais, Guanambi destaca-se como um grande polo regional, em várias áreas. O comércio e os serviços têm se expandido, aproveitando sua localização estratégica e a melhoria da infraestrutura viária e energética. A agricultura continua relevante, com a diversificação para culturas como a fruticultura e a produção de grãos. O setor educacional e de saúde também avançou, com a instalação de instituições de ensino superior e a modernização de hospitais. Tudo isso contribuiu para atrair novos moradores e melhorar a qualidade de vida local. Guanambi tem investido em cultura e lazer, promovendo eventos e melhorando seus espaços públicos. A gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável também têm sido o foco, buscando conciliar crescimento econômico com preservação ambiental. No entanto, desafios como infraestrutura urbana, desigualdade social e gestão pública eficiente são pontos que precisam ser endereçados para o futuro, para sustentar o desenvolvimento equilibrado e contínuo da cidade. Estabelecendo influência comercial e infraestrutural para uma área de aproximadamente 400 mil habitantes,
Guanambi continua a crescer. Esperamos que esse conteúdo tenha sido muito útil e que você possa ter aprendido um pouco mais sobre a história da cidade de Guanambi. Beija-Flor, Guanambi, joia da coroa portuguesa, a rainha do sudeste da Bahia.